Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e nós estamos aqui abrindo o capítulo 9 do livro Bereshit, Deus e a Criação, livro do Gênesis, traduzido por mim e pelo meu querido amigo Gadi Azaria, para que eu mando um abraço. Ele assiste o nosso programa lá em Israel, ele mora em Ramat Gan. Eu mando também um abraço para Jaqueline e toda a sua família lá em Beit Shoan, também lá vizinho a Tel Aviv, e nós estamos fazendo um trabalho, ela sobretudo, um trabalho de muita garra, e nós vamos falar sobre ele aqui mais na frente, se Deus quiser. Um abraço fraternal para Jaqueline, sua filhinha Minian, desculpa agora que eu esqueci o nome, mas um abraço para Jaqueline, para a pequena, e para o seu filho e para o seu esposo, marido, Davi. Nosso carinho todo para essa família maravilhosa. Aqui no Gênesis 9, versículo 29, que a nossa Maria Tagino nos pediu, que aliás o 29 diz o seguinte, é o último versículo do capítulo 9. 950 anos foram todos os dias de Noé. Eu queria fazer um pequeno comentário, que a Bíblia é dividida em primeira a revelação, ou primeira aliança, Brit Rishon, e Brit Hadashah, que é a segunda aliança, que nós chamamos de Novo Testamento e Velho Testamento, impropriamente. E que a Bíblia não é um livro para se ler como a gente lê um romance. A Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia não tem religião, tem um código moral. Toda a sua história existente na primeira revelação, Brit Rishon, como a gente chama, como chamam a maioria das pessoas do Velho Testamento, é um livro onde tem um código fantástico. Os primeiros 5 livros têm 603 mandamentos. Então é um livro que eu considero maravilhoso. E agora saiu até um comentário aí que o Papa disse que a Bíblia estava ultrapassada e que Adão e Eva nunca existiram. Quer dizer, o Papa Francisco jamais iria fazer um comentário desairoso sobre a Bíblia. Eu não estou aqui, ele não precisa da minha defesa. Mas como cristão que sou e conhecendo o Papa Francisco, ele jamais diria isso. A Bíblia você precisa ler com o espírito de buscar a essência da sua mensagem. Nunca pode ser seguida literalmente, porque, como já falei aqui, ela tem níveis de interpretação. E aí você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que saber fazer um verdadeiro escafandro, uma verdadeira busca da essência nos textos originais, com conhecimento, com teologia, com exegese, com hermenêutica e com todos aqueles níveis, Peshat, Remes, Derush e Sod, que são os níveis de interpretação no judaísmo. Olhe, Maria Tagino, a primeira coisa que eu quero dizer a você, número na Bíblia não é para ser levado a sério. Primeira coisa. Você vai ver o livro do Gênesis, na criação, aí fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Então, você não pode acreditar que o mundo foi criado em 7 dias. Agora, não significa com isso que você vai dizer que Deus não criou o universo. Ou você não acreditar em Deus, na sua força, na sua capacidade criativa. Lembremos que quem está descrevendo a criação do universo, do mundo, dos céus e da terra, especificamente no Gênesis, é um homem, é Moisés. E ele está trazendo para pessoas que não têm o conhecimento profundo que ele tinha, como um homem que tinha um canal direto com a espiritualidade, e nós, com os nossos limites. Mas a gente não pode acreditar piamente nisso, nem dizer também que Adão e Eva existiram, foi o primeiro casal que foi colocado no mundo e que de Adão e Eva descendeu todo mundo.
A Bíblia, até o capítulo 11, são símbolos. Aqui tem histórias, mas histórias com finalidade de ensinamento moral profundo. Não é para ser desacreditado, é para ser entendido. Essa é a questão. Então, você observe, comecemos pelos os 7 dias, que a ciência já provou, porque religião e ciência, como diz o Espiritismo, tem que caminharem lado a lado, juntas. E nem sempre isso acontece. O criacionismo e o evolucionismo provocou e provoca ainda hoje uma briga eterna, um desentendimento interminável. Mas religião, mas ciência e espiritismo caminham lado a lado. Então, eu particularmente, como pesquisador e cientista, eu vejo sempre as duas coisas. Vejo a Bíblia como código moral, vejo a Bíblia como ciência e uso também a ciência para explicar e entender muita coisa que está na Bíblia. Uma obra chamada A Ciência da Torá auxilia muito a você entender as obras da criação. Mas especificamente, dentro do que você perguntou, você observe que no judaísmo o dia é contado de 12 em 12 horas. Na época de Noé, o ano não tinha a mesma duração que tem. Você sabe que agosto, julho foram meses adicionados ao calendário para atender a vaidade de imperadores romanos. Júlio César e César Augusto. Então você observa que na época romana o ano só tinha 10 meses. Ainda existe o calendário lunar, que o mês tem 28 dias, e o calendário solar ou babilônico. Você vê Jesus falando tanto, os evangelistas falando em hora sexta, hora nona, a parábola dos trabalhadores da última hora, 1/10 hora. Quer dizer, Jesus fala no Evangelho de João, o dia tem 12 horas, o que já dividiria em a metade do tempo. Então não se preocupe que eu posso lhe assegurar que Noé não viveu exatamente como você coloca aqui, 950 anos. De forma nenhuma. Eu até dentro desse livro aqui, eu faço um relacionamento com relação a idades, e você pode dividir a idade daquele pessoal por 10. Então você pode muito bem dizer que Noé viveu 95 anos e não 950, o que ficaria mais racional. E agora não saia daí, porque nós voltamos num minuto e eu espero que eu tenha melhorado o seu entendimento sobre números e datas na Bíblia. 1 minuto só, que a gente já volta, ok?